Vamos a uma breve reflexão a partir de agora, porque quando muita gente morre por uma mesma causa, ela entra no radar dos serviços de saúde. Nesse sentido, é incrível que os acidentes de trânsito no Brasil nunca tenham tido um tratamento preventivo à altura dos males que causam. Gente, são cerca de 40 mil vidas perdidas por ano no trânsito. É inaceitável isso. O Pausa do Café de hoje é dedicado ao Maio Amarelo, que é uma campanha nacional que chama a atenção da sociedade aos possíveis métodos de prevenção e suas consequências. O convidado de hoje, dessa terça-feira, é o Dr. Álvaro Bulhões, ele que é cirurgião geral e também de trauma. Doutor Álvaro, muito obrigado por nos receber, prazer conhecê-lo, bem-vindo. Tiago, bom dia, prazer é todo meu. É sempre muito interessante a gente poder conversar sobre prevenção. Doutor Álvaro, eu já vou pegar como gancho, já servindo aqui o nosso cafezinho Coringa, os dois acidentes que aconteceram nesse domingo na L-101 Sul. Porque, veja, todo mundo sabe que aquela região é uma região perigosa. É uma região que nós temos a junção fatal de imperícia e responsabilidade, mas também da falta de fiscalização, de ter um trabalho preventivo para evitar esse tipo de acidente. Então a sensação que eu tenho, não sei se o senhor concorda, é que passamos a enxugar gelo. Todo ano a gente chama a atenção nesses aspectos e nada muda, doutor Álvaro. Exatamente, Tiago. Nós temos um problema sério que eu considero um trinômio. É a imperícia, a falta de cuidados com as vias e também a falta de formação em relação a todos os condutores. Quando eu falo a falta de formação dos condutores, eles são tanto dos automóveis como das motocicletas. Perfeito. Nesse caso específico que você citou, a gente tem uma rodovia de alta velocidade, mal iluminada, próximo a situações de habitações. Então, um alto fluxo de pedestres nessa região. Isso faz com que? Faz com que eles tentem atravessar essas vias, sem essa sinalização adequada, acontece o atropelamento que aconteceu, ceifando a vida de uma criança de 6 anos. Ou seja, iminentemente, nós vamos ter em algum momento um acidente grave. Sim. Que eu não considero fatalidade, porque fatalidade é algo que a gente pode evitar. Exato. E nesse aspecto, infelizmente, isso não tem sido feito, né? Exato, exatamente. A gente não tem sinalização adequada, a gente não tem uma modernização dessas nossas vias, que a gente tem que lembrar que nós temos um aumento desse efetivo de veículos nas nossas vias e as nossas vias não foram modernizadas. Então não há uma sinalização própria para o pedestre, não há pontos específicos que se tenha cuidado em relação à velocidade adequada, curvas ainda muito acentuadas, que hoje já se poderia ser mais curvas menos agressivas, onde o motorista se sentisse mais seguro. Então essas situações a gente leva a esse mês, que é o mês de prevenção. Esse mês ele vai um pouco mais além, ele não é só nacional, ele é mundial. Então, o mês amarelo é considerado um mês de prevenção de trânsito de âmbito mundial. Então, as sociedades... Já pode ser tratado como também uma epidemia, né? Sim, sim. Se você levar em consideração que o trauma, ele mata, só perde para as patologias vasculares, como os acidentes vasculares cerebrais, os infartos e o câncer. Ele é a terceira patologia que mais mata no mundo hoje. E o pior, quando não mata, deixa sequelas gravíssimas, né? A maioria das vezes. Isso. Né? Do ponto de vista socioeconômico, o trauma talvez seja uma das doenças mais cruéis que nós temos. Porque, primeiro, ele atinge uma população altamente produtiva. Então, sexo masculino entre os 20 e os 40 anos. E quando ele não vem trazer o óbito, como você bem falou, ele deixa sequelas graves, deixando com que essa pessoa ela fique altamente dependente e crie um custo maior para a sociedade.
Como é que a gente pode começar a trabalhar um pouco mais a prevenção? Porque são vários atores envolvidos, né? Você tem a própria comunidade, o motorista em si, você tem um pedestre e você tem o poder público que deveria organizar toda essa situação. Ou seja, todos estão dentro desse guarda-chuva. Sim. Mas, infelizmente, o poder público, ao que parece, alimenta essa indústria de acidente, né? Exato. O que é que acontece? A gente tem uma situação onde as nossas crianças, elas já deveriam ser ensinadas na escola a como se portar no trânsito. Existiu, num passado não tão remoto, estruturas de ensino para essas crianças se acostumarem a atravessar na faixa de pedestre, obedecer sinalização, obedecer a sinalização luminosa de só atravessar quando o semáforo estivesse verde para o pedestre, né? Também saber respeitar ele quando o motorista, saber respeitar o pedestre, né? E o poder público, ele precisa se conscientizar que ele é o ator principal nessa situação. Porque se ele não causa o fator ideal para diminuir tudo o que acontece em relação ao trânsito, ele vai propiciar que esses acidentes aumentem ainda mais. E aí, mais uma vez, a sensação é de sempre estarmos enxugando o gelo, né? Mas a gente está aqui para cumprir com o nosso papel de chamar a atenção de todos de uma forma geral e a gente espera que todas essas ações saiam da retórica e vão para a prática, porque muito mais pessoas estão morrendo a cada dia. Nesse exato momento, por exemplo, poderemos estar aqui diante já Sim. de alguns acidentes acontecendo nesse momento em todo o país e em todo o mundo, né? Então a gente precisa colocar as ações em prática. Doutor Álvaro, satisfação conhecê-lo. Volte mais vezes, tá? Porque esse é um assunto muito importante e que envolve toda a sociedade de uma forma geral. A gente tem que massificar cada vez mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e lembro que o mês de maio é o mês de prevenção ao acidente de trânsito. É uma campanha mundial e aqui no Brasil quem encabeça é a Sociedade Brasileira de Atenção Integrada ao Trauma. Agradeço o convite e espero que a gente consiga, dentro das prevenções, evitar esse número exorbitante de acidentes que acontecem no nosso estado e no nosso país. Tomara que sim.